Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde a todos. Então, devido a um probleminha no meu celular ontem, né, não consegui postar o vídeo, mas hoje será possível, certo? Então, eu peço que vocês abram os livros de vocês de língua portuguesa para darmos continuidade ao nosso conteúdo na página 264. O nosso assunto é a transitividade verbal. Então, para iniciarmos, iremos dar o significado da palavra transitividade. Quando você ouve transitividade, você lembra de quê? Muito bem, relacionado a trânsito, a movimento. Então, a transitividade é o movimento que o verbo ele faz dentro das orações, certo? Então, transitividade verbal, vocês já sabem que é o movimento do verbo, movimento verbal, certo? Para iniciarmos, nós temos uma tirinha de Luísa e Luzia, na página 264. Então, vamos ler juntinhos. Tem assim: Luísa, você sabia que o Justin Bieber vai fazer um show no Brasil daqui a 9 meses? Sério, Luzia? Vou chatear os meninos agora mesmo. Eles odeiam Justin Bieber. Já no segundo quadrinho, ele com os amigos fala, né? Café, as meninas estão ficando grávidas cada vez mais cedo. E o outro, é mesmo, cara? Terceiro quadrinho. Ei, meninos, vocês sabiam que eu estou esperando para daqui a 9 meses? E eles, surpresos, né, desmaiam no último quadrinho. O que deu neles? Eu não sabia que odiavam tanto assim o Justin Bieber. Então vejam aí a sequência, né, da tirinha e o que aconteceu com os meninos e com Luzia. Então vamos lá. Nós temos aí 3 perguntas para a gente iniciar o nosso conteúdo da transitividade verbal. Primeira questão: por que os meninos desmaiaram? Então, por quê? O que você deu para notar? Por que eles desmaiaram? Porque eles pensaram que a menina, né, que Luzia estivesse grávida. Então, esse foi o motivo do desmaio. Segunda questão: o que ela estava esperando? Segunda, o que ela estava esperando? Para ela, no contexto dela, ela estava esperando o show do Justin Bieber, certo? Para ela. 3. O que os meninos pensaram que ela estava esperando? Muito bem, um bebê. Por isso, né, o momento, né, do desmaio, né, da surpresa, porque eles achavam que ela estava grávida, que estava esperando um bebê. Então vamos lá. Aqui diz o seguinte, na sequência, né, do nosso capítulo. No capítulo 5, vimos que alguns verbos exigem termos para se completar e formar a oração básica em português. Você se lembra deles? Observe. Então, quando nós trabalhamos no capítulo 5, nós trabalhamos a questão das orações. Então, para ser uma oração, precisa ter um verbo em torno, né, da construção da frase. Então, só é oração quando possui um ou mais verbos, certo? E nós temos aí uma construção simples, uma regra simples, que quando nós centralizamos o verbo, nós temos 2 lados, o lado A e o lado B, certo? O lado A tornaria-se o sujeito e o lado B tornaria-se o predicado da oração, certo? Você conhecendo o verbo, você centralizando o verbo, você conseguiria identificar dentro da oração o sujeito e o predicado, certo? Nós tínhamos essa regrinha. E nós temos o seguinte: tendo por base a tirinha acima, nesse exemplo, poderíamos preencher o lugar A como o termo Luísa, que funcionaria sintaticamente como sujeito, lembra? Assim construiríamos a oração Luísa está esperando. Observe, no entanto, que essa oração está incompleta formalmente. Isto é, falta preencher o lugar B. Luísa está esperando o quê? Foi a ausência do termo B na tirinha que gerou a confusão dos meninos. Eles pensaram que Luísa estava esperando um bebê,
quando na verdade ela esperava o show do cantor canadense Justin Bieber. Dessa forma, o lugar B poderia ser completado de duas maneiras distintas. Dentro do termo, né, dentro da construção da tirinha, nós tínhamos duas opções distintas. Ou ela estava esperando o show do cantor há 9 meses, ou ela poderia estar esperando um bebê. Já que no segundo quadrinho vocês viram que os meninos estavam conversando que as meninas estão engravidando cada vez mais cedo. Então, esse esperando, né, abriu essa lacuna para eles pensarem o motivo de Luísa estar grávida. Aí nós temos, então como vocês sabem, Luísa está esperando, nós poderíamos colocar um bebê ou o show do Justin Bieber, certo? A natureza do termo B, portanto, é determinada pelo contexto. É a situação que indicará qual será o melhor termo para completar o lugar B. Observe outros exemplos. Então, dependendo da necessidade de cada um, do contexto, né, do que se estão falando, nós poderíamos preencher o lugar B de outras formas. Nós temos aqui um quadro com outros exemplos. Primeiro exemplo, Luísa está esperando a semana de provas. Luísa está esperando a tia que mora no Rio. Luísa está esperando o irmão acordar. Luísa está esperando uma resposta do professor. Então, nós temos aí Luísa, que está igual em todas as orações. Está esperando também está igual. E o que nós mudaríamos era o lado B, que possivelmente ele tem, né, essa lacuna para colocarmos, devido à nossa necessidade de comunicação, mudar o lado B. Então, nós temos cada uma dessas possibilidades se adapta a determinada situação. Elas variam de acordo com a nossa intenção comunicativa. São infinitas as possibilidades para completar B. Então, infinitas possibilidades. Então, você, como falante, você poderia muito bem fazer a mudança, né, do termo B, da forma que melhor lhe convém para a comunicação. Aí nós temos que é um termo necessário à oração, ou seja, é exigido pelo verbo esperar. Então, quem espera alguma coisa, certo? Então, Luiz está esperando. Se eu falo Luiz está esperando, obviamente que vocês iriam me perguntar o que Luiz está esperando, certo? Então, esse verbo ele já abre essa lacuna, ele deixa essa frase, essa oração incompleta. Então, abrindo, né, espaço para nós colocarmos de acordo com a necessidade do falante em preencher o lado B, certo? Essa exigência é chamada gramaticalmente de regência verbal. Então, o que é a regência verbal? É a necessidade que alguns verbos exigem complemento, que nós iremos já ver o que é o complemento, o objeto, para concluir uma oração, certo? Vários verbos exigem complementos, observe. Então, dentro da língua portuguesa, o que vocês precisam saber? Dentro da transitividade verbal, nós teremos verbos transitivos e verbos intransitivos. Os verbos transitivos, eles também são verbos significativos, que nós já estudamos em aulas passadas. O que são os verbos significativos? São os verbos que praticam uma ação. Então, andar, falar, comer, dançar, beijar, são verbos onde o sujeito ele pratica a ação verbal. Então, são chamados de verbos significativos. E, na maioria das vezes, vocês irão ter verbos transitivos, porque vamos colocar aqui, são bem maiores as possibilidades dos verbos transitivos, já que os intransitivos eles têm uma parcela bem pequena dentro da língua portuguesa. Mas iremos conhecer cada um. Então, nós temos aí alguns verbos que necessitam, né, de um complemento para que haja uma compreensão.
uma regência verbal. Esses verbos, eles são regentes. Regentes verbais por quê? Porque eles necessitam de um complemento para que haja entendimento, certo? Nós temos Maria ama. Se eu coloco Maria ama, vocês vão perguntar, Maria ama quem? Maria ama seus 3 filhos. Vejam que o sublinhado, seus 3 filhos, é o nosso complemento, é a nossa regência para o verbo amar. Lairane e João passaram dias na praia. Se eu colocasse Lairane e João passaram. Passaram de quê? Passaram de ano, passaram as férias na casa dos avós, passaram aqui no caso dias na praia. Então esse verbo ele necessita desse complemento para que haja uma compreensão, para que o leitor, né, compreenda a mensagem dada. Outro. Meu pai produziu uma escultura. Meu pai produziu uma escultura. Se eu falasse meu pai produziu, ele produziu o quê? Então, esse verbo também, produzir, ele sempre vai deixar essa lacuna, esperando um complemento para que haja uma compreensão. Ele precisa de ferramentas novas. Vanina gosta de torta de chocolate. Então, perceba, se eu falo só até o verbo, esses verbos, no caso aqui, essa regência verbal que eles têm, precisam de um complemento, certo? E é isso que é a transitividade verbal. Verbos transitivos, eles necessitam de um complemento para, vamos dizer assim, para completar uma mensagem, e os verbos intransitivos não. Parou no verbo, o verbo já por si só, ele já completa a oração. Não é muito fácil, mas também não é muito complicado. Vocês sabendo diferenciar o verbo transitivo do intransitivo, nós iremos, né, chegar no complemento verbal, que também é chamado de objeto, certo? E isso nós vamos ver pouco a pouco, né? Tudo de uma vez não, certo? Então vamos lá. Em todos esses exemplos, isso na página 265, acompanhem. Em todos esses exemplos, os verbos exigiram um complemento, termo sublinhado. Então, quando eu falo complemento, depois do verbo, para ajudar a compreensão da frase. Então, quando eu falar complemento verbal ou objeto, é o que vem depois do verbo. Seria, né, será o nosso lado B. Temos, é como se durante a leitura o sentido fosse construído passo a passo, transitando, movimentando-se de um termo para outro. Por essa razão são chamados de verbos transitivos. Então, por isso, transitivo, verbos transitivos. Por quê? Porque eles precisam, né, desse passo a passo, desse movimento para se chegar em uma conclusão dentro de uma oração. Mais à frente. Por outro lado, existem também verbos que não exigem complementos. Já que os transitivos necessitam de um complemento, os intransitivos não necessitam. Como nascer, morrer, trovejar. Nesse caso, o sentido não se movimenta, isto é, não transita do verbo para um complemento. Classificamos esses verbos como intransitivos. Na língua portuguesa existe um número bem restrito de verbos intransitivos. Veja alguns exemplos. Então vamos colocar aqui, Paulo morreu. Quando eu digo Paulo morreu, dentro da minha frase, todo mundo irá identificar a causa Paulo morreu. Simplesmente ele não existe mais. Então esse verbo ele é chamado de intransitivo. Então, como na língua portuguesa nós temos uma restrição desses verbos intransitivos, é bem fácil. No caso aqui, nascer, por exemplo, Maria nasceu. Eu poderia colocar Maria nasceu nesta manhã, mas quando eu digo que Maria nasceu, já foi uma ação concluída. Então, não é obrigatório você colocar um complemento, certo? Já os verbos transitivos deixam aquela lacuna, aquele aberto, por isso que eles necessitam de um complemento. E já os intransitivos não, certo? Aí nós temos aí à frente, na 266, a impressora quebrou. Quando eu digo que a impressora quebrou,
já é uma ação concluída. Ela não exige, ela não tem essa regência verbal, ela não tem essa exigência de um complemento. Outro, o pneu furou. Ontem choveu. O avião aterrissou. Então são ações que o verbo ele não precisa desse movimento, diferente do transitivo. Então, quando a ação é concluída, não é obrigatório ter um complemento. Então, são chamados de verbos intransitivos. Entre os verbos transitivos, existem ainda alguns que exigem mais de um complemento. São os verbos bitransitivos, como dar. No caso, o verbo dar, ele é bitransitivo por quê? Porque além de ele exigir um complemento, ele exige dois, por isso bitransitivo. Percebam que lá o transitivo ele necessita de um complemento. Já o bitransitivo ele precisa de dois complementos para que haja uma compreensão do leitor. Nós temos aqui um exemplo e nós vamos ver outros exemplos a seguinte. Ela deu um presente ao namorado. Perceba, um presente é um complemento, ao namorado outro complemento. Então esse aqui, por ter dois complementos, nós chamamos de bitransitivos. No caso, o verbo dar. Se os intransitivos ele tem uma restrição dentro da língua, eu creio que o bitransitivo ele também é bem restrito dentro da língua. Então não tem essa dificuldade de vocês encontrarem, certo? O verbo de ligação nós vamos ver em outra aula. Voltem na página 265, que é importante. Nós temos um quadrinho aí, Aprenda Mais, que é muito importante vocês observarem esses quadros. A transitividade e a argumentação. No artigo de opinião, a internacionalização do mundo, o uso do verbo transitivo tratar assume interessantes comportamentos. Observe. Quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo como um patrimônio da humanidade, ao utilizar o termo destacado como complemento do verbo, o autor alcança um nível de comoção tão universal quanto o próprio humanismo que é exigido do seu discurso. Agora observe. Mas, enquanto o mundo me tratar como brasileiro, nesse exemplo retirado da conclusão do artigo, o sentido do complemento do verbo é direcionado para o próprio autor, sinalizando a visão do brasileiro. Então, há essa diferença, né, entre que o verbo tratar, no caso, tratar em tratar, certo? Então, é bom que vocês observem e na hora que vocês forem ler o texto, a internacionalização da Amazônia, percebam, né, essa questão do verbo tratar, desse complemento, que tem a seguinte, certo? Então, vamos lá. Ontem na sala eu coloquei verbos transitivos, é bom que vocês anotem. Transitivos são os verbos que necessitam de um complemento e os intransitivos é aqueles que não necessitam de complemento. Professor, o que é o complemento? Complemento verbal é o que vem depois do verbo. Os verbos intransitivos, depois dele, não é obrigatório, né? Eles não necessitam de um complemento. Então, geralmente, a frase para bem no verbo, como vocês puderam observar nos exemplos. Já os verbos transitivos, eles exigem, né, esse complemento para que haja uma compreensão, para que haja uma conclusão. Por exemplo, se eu falo, meu pai produziu. Vocês iriam saber o que foi que meu pai produziu? Não, ficaria uma lacuna em aberto. Então, esses verbos, eles precisam de um complemento. E esse complemento verbal é o que nós chamamos de objeto, certo? E dentro, né, das próximas aulas, nós vamos estudar ainda o que é objeto direto e indireto. Mas isso nós vamos estudar passo a passo. É um assunto que não é tão simples, basta que vocês prestem atenção, que vocês conseguirão diferenciar o verbo transitivo do verbo intransitivo. Na próxima aula também vou trazer, né, outros exemplos para facilitar o entendimento de vocês, certo? Então por hoje é só. Eu não vou passar a atividade ainda porque nós ainda vamos terminar o conteúdo. Na sala não deu para mim terminar, né? Então quando eu terminar o verbo de ligação eu passo a atividade para vocês, certo? Então por hoje é só. Uma ótima tarde e até a próxima. Bons estudos!
é bom dar uma olhada no conteúdo, certo? Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição de todos, certo? Então, tchau, tchau, bons estudos, beijos!